Aqui estamos retomando este nosso compromisso e nós somos chamados, na manhã de hoje, a analisar dois dos tópicos constantes do capítulo de número 7, da volta do espírito à vida corporal, da parte segunda do livro dos Espíritos. Particularmente, as questões que temos para analisar estão centradas em dois grandes blocos. O primeiro, que nos fala acerca das faculdades morais e intelectuais do homem. E o segundo, que tem a ver com a influência do corpo nas manifestações do espírito. Eu iniciaria evocando alguns relatos para os quais o conhecimento, muitas vezes, não encontra uma explicação. São relatos tristes, daí porque eu vou omitir nomes, mas são conhecidos, porque sobre eles foi dada grande divulgação pela imprensa, sempre seguida de interrogações. Como isto pode se justificar? De que maneira entender um comportamento assim? Um jovem de 13 anos, tímido, óculos de lentes grossas, cabelos ruivos, sarda, extremamente fechado. Curiosamente, as descrições fisiológicas de todos estes casos que apresentarei vão tentar encontrar um fio condutor que nós, ao final do encontro de hoje, demonstraremos qual é e de onde ele vem. O fato é que este jovem, com tão pouca idade, assassinou um amigo de 4 anos, estrangulando-o e depois, com pedras muito grandes, ele cuidou de amassar o cérebro daquela criança. Tinha também abusado sexualmente do amigo mais jovem. Um outro, com uma idade não muito distante, 13 anos, motiva na mãe uma preocupação. Certo dia, indo limpar o quarto, ela percebe como que um líquido saindo debaixo da cama. Coloca a mão e percebe algo estranho. Vai buscar uma lanterna para ver do que se tratava. Identifica ali o corpo de uma outra criança desaparecida na região, morta, como se apurou mais tarde pelo filho. Um outro caso, de 11 anos, choca a população americana. E isto porque, depois de abusar sexualmente de 2 meninas, uma com a sua idade e outra de 8 anos apenas, aquele jovem as matou. Para uma manhã de carnaval já basta. Talvez nos fosse possível, e eu tenho lá uma coletânea acerca dessa questão, porque é um assunto que nos interessa, talvez fosse possível arrolar inúmeros casos. Mas não pensem que eu faço a compilação desses casos por curiosidade, nem ao menos para utilizá-los em sala de aula, porque não leciono nem direito penal e nem processo penal. Mas me interessa sob o ponto de vista espírita.
exatamente porque as ciências, ao se depararem com situações semelhantes, têm uma grande dúvida. Como pode uma criança cometer assassinatos que para um adulto não seriam compreensíveis? Como podem certos comportamentos em tão pouca idade chocar, quando se fossem adotados por adultos, também nos chocariam? O que pode conduzir a isto? A questão de número 361 do Livro dos Espíritos nos introduz a esse estudo. É exatamente no instante em que Kardec quer saber qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem, que ouve dos espíritos que elas são do espírito que ali se encontra encarnado. E quanto mais puro ele for, melhores serão as suas ideias, mais propenso estará ao bem. Vem então um complemento à questão: será que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso é a de um espírito mau? Os espíritos concordam, mas lhe colocam uma advertência: não tome o homem como mau, tome-o como vicioso, desprovido ainda de conhecimentos espirituais que pudessem conduzi-lo à elevação à qual todos são destinados, porque do contrário, pode ser que você facilmente vá fazer coro com aqueles que dizem que há espíritos criados perpetuamente para o mal, e isto é uma falácia, é uma mentira. Não quer significar, meus amigos, que nós não possamos guardar uma propensão para o mal. E o mundo que nos abriga, o segundo na escala elevatória, a escala relativa do grau de perfectibilidade dos habitantes deste espaço provisoriamente, é um mundo destinado a expiações e provas. Daí porque os espíritos que aqui estamos, somos espíritos nos quais a prática do bem ainda é, às vezes, um desejo. Longe está de se concretizar. E os esforços que empreendemos para praticar o bem é que dão a exata demonstração do quanto já aprendemos, das lições que de há muito nos chegam, dadas pela espiritualidade, dadas por espíritos abnegados que nos visitam provisoriamente e de tempos em tempos, incutindo-nos esta ideia de que precisamos ser melhores. Mas o espírito, logo no início da sua trajetória evolutiva, tem comportamentos que são o retrato mais fiel do quanto lhe compete ainda aprender, mas jamais fomos criados por Deus para assim permanecermos. Temos o compromisso de evoluir. Por um outro aspecto que também nos ensina a doutrina, não há violação aos nossos desejos. O nosso livre-arbítrio nos conduz aos caminhos que escolhermos. E é bem verdade que acabamos por aprender que se a semeadura que fazemos é livre, não sofre restrições, a colheita nos será obrigatória. É um processo pedagógico de aprendizagem. Mas Deus não nos poderia ter criado todos bons, perfeitos, sem qualquer mácula, etc, 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 etc. Sim, poderia.
onde estaria o nosso mérito? Acho que em lugar algum. O mérito está em vencer-se, em progredir, em lutar contra as nossas más tendências, fazendo sempre um escrutínio, um exame muito sério acerca daqueles pontos que precisamos efetivamente corrigir, ajustar. É aí que está a beleza do processo das reencarnações, em que voltamos à existência para demonstrar nossa maturidade e passamos a enxergar as coisas cada vez mais com a relatividade do nosso progresso. Quanto mais avançados estivermos, menos valor daremos a certas questões que ainda consomem e geram atritos, desavenças, etc. Na questão de número 362, Kardec que aprofunda, porque ele está tentando entender as faculdades intelectuais e morais do homem. E nós veremos logo mais adiante que os aspectos científicos centram tais qualidades como fruto da matéria. E nós sabemos, já pelos conhecimentos que temos e pelos estudos que aqui desenvolvemos, que não é bem assim. A matéria sofre a influência do espírito. Portanto, a carne, esta justificativa que às vezes enunciamos diante da surpresa com a qual somos colhidos em certas atitudes menos dignas, a carne nunca é fraca. Fraca é a moral daquele que não cede aos seus impulsos, mas nem por isso está perdido, nem por isso está irremediavelmente condenado. Tem chance, deve avançar. Aliás, com o passar do tempo, vamos descobrindo que somos felizes quando não perdemos a chance de avançar, quando não perdemos a chance de progredir. Na questão objeto desse estudo, então, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos, descuidados, que vivem com preocupações de natureza estritamente material? São aqueles homens que, como nos dizem alguns estudiosos, vivem para comer, beber, reproduzir-se e nada além disso. São indivíduos, são espíritos que ainda demandam muito esforço para se tornarem melhores. Respondem os espíritos. Muito bem. Aí então, posta a situação, Kardec quer saber se os espíritos, notadamente aqueles mais próximos da Terra, têm paixões semelhantes à da humanidade ou diferentes dela. E a resposta é óbvia. A realidade espiritual é composta por espíritos, notadamente aquela mais próxima onde nos encontramos, que detêm um grau evolutivo muito próximo dos que temos. Somos uma grande comunidade de espíritos que mantém estreita sintonia, de tal forma que, separados apenas e tão somente pela matéria mais densa que presentemente nos faz centrar a nossa atenção às coisas transitórias, nós somos espíritos que permanecem em sintonia com esta realidade de onde procedemos. Há pouco, na questão de número 228, nós tivemos exatamente a oportunidade de constatar, no ensino que nos foi legado, que ao deixarmos o envoltório físico, se somos elevados, evidentemente, nos elevaremos a regiões mais condizentes com a nossa situação,
Mas se não o somos, bem, se não somos, às vezes tomamos o elevador para andar mais baixos. E aí descemos. Descemos para usufruir daqueles sentimentos, daquelas impressões que nos movem. Aqui, na realidade mais densa, a aparência é que voga. Na realidade espiritual, a essência é a regra. A aparência de nada serve. Nossa, ele parece ser tão bom. Parece, mas não é. E quando desencarnar, será recebido? Sim, por aqueles que comungam dos mesmos pensamentos que ele comunga. Portanto, no ditado, dize-me quem és e eu direi com quem andas, há uma forma de interpretar isto do ponto de vista espiritual, e quem nos deu foi Divaldo Pereira Franco. Dize-me quem és e eu direi os espíritos que te acompanham e te aguardarão na realidade mais ampla, sem surpresas, sem novidades, sem assombros. Puxa, mas eu gostaria de estar. Ótimo, faça por merecer. Essa é a regra. Uma regra clara, né? A mesma regra clara. Na 364, há uma dúvida de Kardec que muitas vezes é partilhada pelas pessoas, né? O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência. Porque, pasmem, muitos ainda imaginam que a inteligência seja um atributo de natureza fisiológica. Nós teremos, e veremos isso dentro de uma semana, condições fisiológicas que impedem a natureza do espírito, seus conhecimentos, de serem expressos. São os casos de portadores de determinadas necessidades especiais, que embora sejam espíritos que gozem, quando em liberdade, de todas as faculdades possíveis, dispõem de um veículo físico que lhes impede torná-las manifestas. Mas, enquanto espíritos, têm a somatória das experiências que lograram acumular. Pois bem, os espíritos deixam claro, o grau de adiantamento é que revela onde estamos. O homem não tem em si dois espíritos, um da inteligência e o outro das qualidades morais. É por isso que às vezes percebemos, e o cinema tem sido pródigo em mostrar isso, há mesmo aí um filme originário de um livro que demonstra claramente a ganância que o sujeito tem em ganhar dinheiro sobre a ilusão de outros, se transformando num elemento invejável perante a comunidade financeira. Nós temos inteligências elevadíssimas, voltadas a interesses escusos. Temos criaturas cumprindo penas em prisões segregadas, cujo fluir das ideias, a argumentação as faz admiráveis. Todavia, usam a inteligência, fruto do processo de conhecimento, de maturação, para veicular ideias que são más. A moral é algo que carece ser conquistado, como a inteligência o foi. É necessário, portanto, que nós tenhamos isso em mente, porque a inteligência só tem sentido quando colocada a serviço do próximo. Posso conhecer técnicas, dominar certas áreas do saber e delas não me valer em benefício daqueles que me cercam. Pensar apenas em mim, no meu sucesso, na minha projeção, no meu reconhecimento e por aí afora.
É a conduta de muitos de nós no dia a dia, quando nos valemos das informações que possuímos para usufruir benefícios que reservamos ao nosso próprio bem-estar. E aqueles que nos cercam, bom, infelizmente não tiveram a mesma chance que eu. Eu tive a chance, posso agora então me valer destas vantagens. Acho que as coisas do ponto de vista espírita não nos colocam as questões tão bem assim. De qualquer forma, é uma opção. Por que é que em alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Olha que pergunta, né? Kardec é autor de questões que denotam toda a sua capacidade de compreender a realidade humana. O seu esforço em aproveitar aquela chance que as mesas que giravam outorgou para indagar. São inteligências, quero saber delas algo mais. E faz uma pergunta assim: como é que eu posso ter espíritos que parecem pela inteligência ser superiores? Nós já aprendemos que a superioridade da inteligência não revela a da moral. E a resposta vem nesse sentido. Não são ainda bastante puros. E por isso cedem até à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Olha que bonitinha esta frase. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Foi isto que fez Emmanuel cunhar aquela frase que duas são as asas, e é uma figura, que nos conduzem à evolução. A asa do conhecimento e a asa do amor. Pela primeira, tornamo-nos detentores de informações preciosas que nos fazem entender o mundo, entender a realidade à nossa volta e os progressos constatados nesta particularidade denotam o quanto a humanidade progrediu. Em poucos anos, considerando aí o conjunto total de anos em que a Terra existe, o progresso experimentado é manifesto. Peguemos qualquer área. A área, por exemplo, da telefonia. Tenho certeza que alguns que estão aqui, e não precisa erguer a mão porque vai ficar chato, ainda são da época que se pedia uma ligação e aguardava se fosse completada. E não pense que esse completar fosse breve. Dava tempo do sujeito ir para casa, dar andamento ao serviço, era até marcada a hora. Venha mais tarde. Esse mais tarde, às vezes, era 10 horas mais tarde. Eu acho que o sujeito ia a pé para avisar até lá que alguém ia ligar. Não é possível, né? Mas era dessa maneira. Ligação internacional, então esqueça. Como é que eu vou falar? Esquece. Dá para falar aqui. Hoje, com o celular que as pessoas não desgrudam, o sujeito fala em qualquer canto. Aliás, o celular é até uma bobagem, porque a única coisa que o sujeito não faz é falar pelo celular, mas fotografa, digita, orna-se, admira-se, né, o tempo todo, mais uma foto minha, e publica, e fica envaidecido, dando conta que a inteligência não conduz à moralidade. Porque se conduzisse, nós não publicaríamos fotos de pessoas em situações deprimentes. Nós não riríamos da desgraça alheia.
Não postaríamos vídeo em que as pessoas são humilhadas para nos divertir. Essa é a nossa moralidade. Quando eu desencarnar, olha, está aí. A demonstração já está aí. Não precisa nem esperar desencarnar. Você já sabe. Agora, não se iluda, porque a doutrina espírita não é uma doutrina de ilusão. Não promete-se nada. Promete-se ajuda para quem se empenha. E ponto final. Para quem se empenha, e ponto final. Pois bem, olha o progresso tecnológico. Fantástico. Vovó contava que para fazer o café da manhã, era necessário primeiro plantar o café. Impressionante, né? Plantar o café. E depois esperar que ele fosse maturado, colher, pôr para secar. Aí recolher, ensacar, moer, estava pronto o café. O açúcar, o procedimento era mais ou menos o mesmo. Planta-se a cana, consegue-se o refino? Não, o açúcar mascavo, quando muito. O leite, bom, separa a vaca de manhã, bem cedinho, ordenha, recolhe o leite. Mas até agora tem o café, falta água. A água vai ao poço, cilindra, traz, coloca. Bom, vou ligar o quê? Forno a lenha não se liga. Então você procura lenha, racha a lenha, coloca a lenha em lugares que fique seca, pega os gravetos adequados, acende o fogo e aí torce para tomar o café da manhã. Não falei do pão para não dar cansaço. E hoje o camarada reclama porque tem a cafeteira. Nossa, essa porcaria! É verdade, é verdade. A sua capacidade de entender é fantástica. Não funciona. Talvez você nunca tenha lido o manual, porque ela funciona. Micro-ondas é coisa mais fantástica do que um micro-ondas. Né? Você coloca e 2 segundos depois, ou tempo semelhante, está ali o café. E você toma, usufrui, e ela lembrava disto. Percebam o progresso do ponto de vista da inteligência, do conhecimento. É fantástico. Agora, e o correspondente moral? Bem, o homem que fabrica esses artefatos também fabrica as armas e mata ou termina com a existência dos seus semelhantes. O homem que usufrui de todas essas benesses mora longe, inacessível, para não poder estender as mãos àqueles que podem incomodar a sua trajetória e que vão às vezes mendigar um pedaço de pão. Se fecha no seu egoísmo, vive como se a existência fosse perene e não tivéssemos amanhã que dar contas pelas nossas ações de tudo aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer. Porque a realidade do espírito é essa. O que pensar, então, diz Kardec, dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Eu acho isso fantástico, porque o sujeito que não acredita na existência de um espírito, de repente passa a acreditar que nós somos a somatória de vários. Né? Bom, o Nazil Bravo é um espírito que não é ele. Né? Imagina, eu vejo ele falar lá no centro, será que esse... Imagina, não me conhece. Né? Não me conhece. A imagem, às vezes, no meu caso, ainda até é meio deficitária. O pessoal da TV aqui reclama, falta um pouco de cobertura, um pouco disso, daquilo, mas não tem jeito, é dessa forma. Mas a imagem que se passa, tão paciente, imagina que ele dá um berro. Não pergunta para o pessoal de casa, porque se perguntar, decepciona. Né? Dá-se berros, dão-se berros, sim. Nós ficamos nervosos, mas não é porque é outra pessoa. Tem essa parte dele que estuda, puxa, e a outra que é folgada, é a mesma coisa. A ideia, dizem-nos os espíritos, é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única.
Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria, e ele careceria daquele atributo que nós aprendemos tanto a respeitar e a valorizar, a nossa individualidade. E aí fica difícil. Eles continuam no ensino. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas. E, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. O efeito pela causa, né? Kardec agrega a estas questões um comentário muito lúcido. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção em alguns trechos. Eu não vou ler o comentário todo, mas há alguns trechos dele que como que amarram todo esse raciocínio desenvolvido. Exatamente porque ele chama a atenção para o fato de que as diversas faculdades são manifestações sempre de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, não de muitas almas. De semelhante sistema, o que admite muitas almas, nós vamos tirar conclusões equivocadas. Mas, se nós atentarmos para o fato de que somos compreenderemos que tanto quanto nos é possível ser bons, agir no bem, importa dominar aquelas más tendências que ainda mantemos. É este o esforço. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências, em trabalhar para ajustar-se. Mas aí me falta vontade. Bom, não temos muito a comentar em relação a isso. Eu disse que eram 2 blocos de questões. O segundo tem por objetivo analisar a influência do organismo, né? Está nas questões 367 a 370. E é aquela história perseguida demais hoje, como no passado pelos estudiosos, que inclusive contam com muito recurso para pesquisar isto, para tentar entender, enquadrar. Eu chamei a atenção de vocês, quando comecei a falar dos casos de assassinatos perpetrados, cometidos por crianças, que em todos eles há uma preocupação imensa de distinguir as características físicas daqueles que as cometem. Então mede-se a circunferência do cérebro, fotografa-se, examinam-se as orelhas. Um detalhe curioso, a descrição de certos comportamentos pelas orelhas. E tem livros e mais livros escritos sobre isso, pelo tamanho dos dedos. Olha, quem tem dedo muito comprido, que relação pode ter? Né? Não, olha, o dedo revela. O que o dedo revela? Né? Não sei. Que está sujo, que não limpa a unha, não, revela o caráter da pessoa, sim, se é desleixado, né? Pode até revelar, mas daí a comportamentos, daí a tentar encontrar no veículo físico, como nós veremos se praticava no passado, e ainda hoje se faz, tomando efeito por causa, isso é complicado, é muito complicado. E a influência do organismo, nós veremos, até existe, mas é mais ou menos como a da roupa no corpo, para o corpo. A roupa é o envoltório físico. O corpo, numa imagem muito forçada, né, é o nosso espírito. Não vão tomar isso como realidade, porque senão o sujeito vai chegar à conclusão de que acabou o corpo, morreu. Quem está pegando só agora é capaz de dizer, nossa, o Richard e o Leopoldo precisam ficar atentos. Tem gente lá na tribuna falando de coisa que no Espiritismo não concorda,
Não é isto. É uma força de expressão que os espíritos vão usar. Unindo-se ao corpo, questão 367, o espírito se identifica com a matéria e a resposta é muito clara. A matéria é o envoltório, como o vestuário é do corpo. É aí que eu estava invocando. O espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Está entendido por que a criança pode cometer, então, num corpo pequeno, certos atos. E o papel educador dos pais, em sufocar as tendências. Irmão X, a quem me reportei numa das semanas próximas, e por mais de uma vez, registra com muita propriedade o pedido de uma mãe que gostaria que ele escrevesse acerca de como cuidar dos filhos. Salvo equívoco, está na obra Relatos da Vida, salvo equívoco. E nesta mensagem muito interessante, que irmão X redige de uma maneira sempre muito simpática, né? Ele vai falando do cuidado que os pais têm que ter, e aí a gente precisaria que os pais convivessem, percebessem essas tendências nos filhos, observassem o cuidado que tem que ter para corrigir certos desvios, que se manifestam desde logo. De quem é esse brinquedo que você trouxe? Ah, eu achei. Não, brinquedo achado é complicado. Você pegou de alguém? Ah, eu peguei emprestado. E de repente na casa do amigo está todo mundo revirando a casa, procurando para saber onde foi o empréstimo. Resultado, a criança trouxe. E o pai deve educá-lo. Não precisa pegar pela mão, esfregar, nada disso. Atitude, conversar, impor e fazer devolver. Ah, não vou fazer meu filho pagar esse mico, como se diz. Vou eu lá devolver. Não, faça com que ele vá, devolva e peça desculpa. Ele agrediu alguém. Faça com que ele entenda que não está correto, vá, peça desculpa e busque se harmonizar. É o mínimo. Agora nós temos que dar o exemplo, né? Filho, você não pode mentir nunca. E toca o telefone. Você já sabe o que vai acontecer. É para você, pai. Não estou. Meu pai mandou dizer que não está, né? E aí você é quem paga o mico. E a criança está certa quando fala isso. Meu pai mandou dizer que não está. O interlocutor do outro lado é que se bombe. Aí, meninos, vocês percebem que a minha conduta é equivocada, né? Porque eu tenho horror de atender vendedor pelo telefone. E várias vezes, diga que eu já fui viajar, né? E as moças insistem, porque elas chegam a ligar até 10 vezes no dia. E mandam um número igual de mensagens pelo computador. Perseguem metas, e o perseguido, quando não tem mais jeito, atendo, né? E depois digo, não quero, muito obrigado. Olha, tudo bem, esse mês está certo, o mês que vem eu volto a ligar. Não adianta nada, né? O mês que vem, à tarde, volta a mesma situação. O fato é que temos que ofertar o exemplo, né? Quando não conseguimos, bom, aí deixa para lá. A união do corpo com o corpo exerce, após essa união, o espírito exerce a liberdade plena com todas as suas faculdades. Aí é que vem a explicação bastante racional. Vibramos enquanto espíritos numa realidade que não é a realidade da aglutinação material das moléculas atômica. A nossa vibração é outra. E quando iniciamos o nosso processo de reencarnação, vamos aos poucos abaixando este padrão vibracional para adentrarmos a realidade. No estudo da embriogenia, aprendemos, e André Luiz, em Missionários da Luz, nos fornece todas as informações possíveis, inclusive numa época em que o estudo da embriogenia não passava de uma hipótese. Ele nos dá, a ligação é célula a célula.
E vai o espírito, então, recompondo com o material genético que tem a sua disposição, vai construindo o seu novo veículo para a reencarnação. Portanto, vai se fechando a nossa abertura para a realidade espiritual. E é um processo que não começa e termina tão cedo. Demora um conjunto razoável de anos. Fixam os espíritos entre 6 a 8 anos. O período no qual se consolida, então, o nosso reingresso na reencarnação. Neste período, nós vamos tendo maior ou menor liberdade. É por isso que tem crianças que dizem aos pais: tem os meus amiguinhos aqui, eu estou brincando. E você que olha o ambiente diz: meu Deus, o que o moleque tem? Porque eu não estou vendo ninguém, né? E ele brinca, reparte, convida os amigos para ir à mesa: olha, vamos almoçar. E alguém vai sentar: aí é o lugar do fulano. E o que eu faço? Pede licença para o fulano e senta. Fala: olha, filho, põe ele naquela cadeira vazia, que aqui o pai vai sentar, né? E se o amigo insistir, você conversa com o amigo. Mas eu não estou vendo. Faça de conta que está vendo, né? E tudo bem, dá licença, senta ali, vocês almoçam depois, eu estou com pressa. É normal. É normal. E também não significa dizer: então meu filho é um missionário. Não. É normal. Normal. Quando é missionário, provoca cenas assim. Diz-nos o Raul Teixeira, numa daquelas suas histórias sobre a realidade espiritual, que muito pequenino, ele costumava perceber a presença dos espíritos. E dizia à sua mãe, Dona Benedita, né, que via. E a mãe já estava achando que o pobrezinho ia precisar de corretivo, né? Porque no passado as pessoas pensavam primeiro no corretivo, depois ia tentar entender o problema. Hoje não é bem assim, pensa primeiro no agrado. Quem sabe se ele esquece esse assunto e dá um agrado. Pois bem, até que ele, então, tão pressionado, diz assim: olha, eu tenho que descrever a pessoa que está aqui. Tá bom, e quem é que está aí com você? E ele descreve. Descreve e a mãe vai buscar a tia. Vem aqui que o menino está falando coisa sem sentido. E ele redescreve. Quem que está aí? Tal pessoa, tem uma senhora assim, assim, assado, com aquela característica. Ela falou o nome? Falou. Qual é o nome? E aí ele diz. Quando diz, as duas ficam aflitas. Porque era alguém muito caro a elas, que estava ali com o rapaz. O mesmo passou o Divaldo, e só foi salvo porque disse que a avó trazia no cabelo um determinado objeto de prendê-lo, que os que ouviram disseram: é efetivamente a nossa mãe, ela está aí. A criança tem essa possibilidade, que depois pode ou não desenvolver. O invólucro material, então, é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, é como um vidro opaco, dizem-nos os espíritos. Então, olha o que dá, a imagem que Kardec nos dá. Você já entrou dentro de algum charco? Já se entalou dentro de algum charco? Né? Os pescadores gostam disso. Vou entrar mais ali para ver se pego peixes. E se fica no lodo, num atoleiro, num brejo. Quando eu era moleque, a gente ia caçar não sei o que em brejo, mas ia. Não trazia nada a não ser a roupa suja. O fato é que o corpo é para o espírito como este charco. Nós estamos aqui momentaneamente impedidos da plenitude das nossas faculdades. A pergunta seguinte é exatamente nesta linha: esse livre exercício está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Olha, presta atenção. Órgãos perfeitos podem nos conduzir a manifestações mais adequadas. Imperfeitos, não. Dá para entender a logicidade. Então, diante de certos problemas de natureza psicomotora, que
mostram irmãos nossos em jornadas muito difíceis, nós temos que entender que ali está um espírito que precisa daquela oportunidade e do nosso amor. Tem momentaneamente limitadas as suas formas de relação, mas não é infenso, não é estranho ao carinho, à atenção. E liberto daquela experiência dolorosa para si e para os que o envolvem, o cercam, o espírito terá se ajustado consigo mesmo e será grato, muito grato. Daí porque, abnegados os que fazem trabalhos em favor de tais criaturas. E me reporto aqui a uma alma bauruense dedicadíssima. Não vou enunciar o seu nome porque seria pedantismo, ela não precisa disto, mas que é uma figura abnegada, sempre envolvida na luta em favor dos excepcionais, como assim são chamados. Dirigindo a Pai, esta criatura passa os seus dias procurando minorar o sofrimento daqueles que procuram, amparando famílias. E com isto, nos dá mostra de como é importante o conhecimento nesta área que humaniza, que entende, que ampara. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais, o que significa, bom, se eu tenho então um cérebro, olha, não confundais efeito com causa. O espírito dispõe das faculdades que lhe são próprias, mas não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Donde a carne, então, não pode ser fraca. O espírito, sim, que pode não ser forte. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. Olha, unicamente talvez não exprima toda a exatidão, mas o princípio reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Leve em conta que é perfeitamente possível a influência, notadamente quando os órgãos impõem limitações. Algumas das limitações são pedidas pelo Espírito, que roga a organismos mesmo que as apresentem como um veículo para conter os seus impulsos. E aí nos lembramos de Jesus, quando naquela advertência, às vezes repetida e não compreendida, é melhor que você reentre na vida tendo limitações, sem o braço, sem o olho, sem a fala, do que, tendo todas, voltar a se perder. É uma visão completamente diferente. Na Revista Espírita do ano de 1861, março de 1861, Kardec se dedica à análise de uma carta escrita, reproduzida no jornal Século, de 4 de fevereiro daquele mesmo ano, e que foi mandada para lá pelo Dr. Riboli, que tem o cuidado de ir a Caprera, na Itália, para examinar a cabeça de Garibaldi. Sabe Garibaldi? Aquela mesma personagem que aqui esteve desenvolvendo lutas no Rio Grande do Sul, no sul do país, e que depois volta à Itália para ajudar no processo de reunificação do seu país. Pois bem, esse senhor escreve uma carta que Kardec transcreve parcialmente para comentar. Na carta ele diz assim, fica abismado. Bom, primeiro dá uma descrição de Garibaldi. Eu tinha uma imagem antes da carta, adquirida a partir
de gravuras, imaginava, o Garibaldi tinha 1,64 m. Eu sou mais alto que ele era, né? E eu achava que Garibaldi fosse... Segundo, ele tem um outro detalhe curiosíssimo, 20 centímetros da orelha ao teto da cabeça. 20 centímetros. Pega a régua depois e faz na frente do espelho. Porque você já fez? Fiz. Fiquei assustado. Olhei e falei, meu Deus, a cabeça alta. E o camarada descreve, e diz, olha, agora eu entendo por que ele era uma pessoa assim, pelo cérebro. Olhei a cabeça e vi. A esta escola dá-se o nome, ou deu-se o nome de frenologia, que é o exame das características fisiológicas, notadamente as do cérebro, para entender o comportamento das pessoas. Não confundi-la com fisiognomonia, que é aquela que leva em conta a aparência facial do físio, né? Para tentar entender o que está por trás. E a gente tem até um ditado que diz isso, né? Os olhos, a face são o espelho da alma. Se o sujeito nos encanta, efetivamente vai despertar. Dá para entender agora o surgimento da novela, né? O Corcunda de Notre Dame, que à época vem justamente combater este tipo de visão, do qual, mais tarde, uma outra história que encanta a infância, A Bela e a Fera, vai também trabalhar no sentido de tirar essa ilusão, né? O veículo físico não fala do que é o espírito. Pode até ajudar que o espírito tome um veículo físico bonito, mas, segundo nos diz Alexandre, por intermédio de André Luiz, o espírito que quer avançar, às vezes, pega organismos menos qualificados para poder cuidar do quê? Do seu progresso espiritual. E nesta carta que o camarada escreve, Kardec faz toda uma análise. Seria muito legal se você tiver chance de ler a revista, faça-o, porque é muito interessante. Quer voltar a anotar aí? Março de 1861. Março de 1861. O título é A Cabeça de Garibaldi. E curioso, então, Kardec diz, há entre os frenologistas, os que olham o cérebro, aqueles que são materialistas, e o que eles concluem? Você vai ver que é a mesma expressão de alguns artigos científicos que temos hoje. Os órgãos são a causa, as faculdades o produto, de onde se segue que fora dos órgãos não há faculdade. Ou, por outras palavras, quando o homem morre, tudo está morto. Os outros, os que admitem uma certa espiritualidade, dizem que as faculdades são a causa e o desenvolvimento dos órgãos é o efeito. De onde se segue que a destruição dos órgãos não determina o aniquilamento das faculdades. Qual das duas correntes está mais próxima da visão espírita? Não resta dúvida de que é a segunda, porque podemos influenciar os órgãos e deles, de alguma forma, receber uma contrapartida, mas jamais imaginar que são os órgãos quem nos ditam as faculdades. E no artigo que havia escrito no ano de 1860, no mês de julho, em que tem a chance de analisar esse estado da ciência, o artigo é longo, tem vários detalhes, né? Kardec vai então nos mostrar, com tanto tempo de antecedência, como a ciência custa a se libertar deste seu apego às coisas transitórias. E cria teorias, ideias, concepções que, no limite, fazem com que ele registre o seguinte:
o homem se torna uma máquina, sem livre-arbítrio e sem responsabilidade por seus atos, porque acaba atribuindo tudo à sua estrutura corporal. E quando faz isto, arruma desculpas para se justificar. Por que é que você bebe tanto? Eu não sei. Eu chego aqui e sou atraído. Mas por quê? Não sei. Acho que meu corpo pede isto. Seu corpo pede ou você o acostumou a pedir? Eu fumo, tento parar e não consigo. Evidente, todas as pessoas que se valem de tóxicos sabem que a libertação não é simples. Mas e o primeiro passo? Daí porque organismos, e nós falamos aqui dos que amparam os portadores, os que têm moléstias especiais, organismos como a AA desenvolvem uma tarefa importantíssima, orientando os dependentes de bebidas alcoólicas a que jamais cedam ao impulso de tomar o primeiro gole, para que não venham a sucumbir. Ficou claro do estudo de hoje para nós que o veículo físico é trabalhado pelo espírito para a sua trajetória. Porém, está no espírito o conjunto das faculdades intelectuais e morais. A exposição parece árida, né? É difícil abordar um tema desse contando historinhas. Por isso é que eu comecei exatamente falando de algumas não muito simpáticas. Poderia até vir aqui e dizer coisas que agradassem, mas estamos como espíritos para aprender, porque o nosso propósito é o de crescer.